Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite àqueles que nos acompanham de casa. Eu já aviso de antemão que estamos com instabilidade na transmissão, então pode cair o sinal em alguns momentos, tá? Então, vamos respirar fundo, fazendo a nossa conexão com a espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais, com Jesus, o nosso irmão maior, e com Deus, que é o nosso Pai, a inteligência suprema do universo. Pedindo que hoje tenhamos uma noite aproveitável, que possamos absorver os ensinamentos que hoje vamos receber, como forma de nos prepararmos e nos conectarmos. Em pensamento, façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações e livra-nos do mal. Que assim seja. Nós recebemos hoje na casa a nossa irmã Brígida, do Centro Espírita Emmanuel de Uruçanga. Então, ela nos traz o tema hoje, a lei do amor. Vamos vibrar para que ela consiga preparar o que preparou com tanto carinho. Brígida, a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite a quem está também nos acompanhando em casa, através do Instagram e Facebook. Eu acredito que todos estejam me ouvindo bem. Então, nós escolhemos o tema da noite como a nossa lição, a lei do amor, cujo apóstolo Paulo já foi até um pouco mencionado pela leitura que o Rogério fez inicialmente. Então, quero muito agradecer o convite da casa, agradecer a Deus por desta vez eu conseguir participar. E é um prazer a gente estar sempre retornando a essa casa tão acolhedora, tão bacana. E para iniciarmos, eu gostaria de ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo qual nós preparamos, e nós vamos tratar hoje através de espíritos notáveis que auxiliaram o Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, a redigir a parte desse evangelho, desse capítulo, é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E aí nós escolhemos a lei do amor. A lei do amor. Se nós estivéssemos em sala de aula com adolescentes de 10, 11, 12 anos, e nós chegássemos para eles e dissessem, olha, hoje a professora preparou uma matéria, nós vamos falar sobre o amor. Tanto as meninas quanto os meninos, eles ficariam com os olhos brilhando, porque o amor para eles, a intensidade do amor nessa idade, e é natural, seria o amor conjugal, o amor do namorinho, o amor da primeira paixão, do primeiro namorado, da primeira namorada, e assim por diante. Independente do gênero da criança. Já nós, maduros que somos, adultos, e que estamos procurando esta casa para ouvir alguma coisa a respeito de toda a doutrina espírita, então nós vamos nos ater o seguinte, que o espírito deve ser cultivado como um campo, como uma roça, como um jardim. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. Tudo o que nós fizermos hoje depende do nosso futuro espiritual. E por que não dizer também físico. Porque talvez essa noite aqui nós não vamos desencarnar. Nós ainda teremos estradas pela frente, dada inclusive a nossa dívida ou as nossas dívidas, porque estamos num planeta de provas e expiação, e assim requer que aqui nós aprendamos com as nossas próprias lições, com os nossos acertos e muito mais com os nossos erros.
Então, os espíritos Lázaro, Fénelon e Sanson, por volta de 1861 e 1863, na França, eles auxiliaram Kardec nessa mensagem e dizendo da continuidade que será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres nela, nós buscaremos os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Prelúdio, o primeiro passo. Todos nós que estamos aqui nessa casa de oração hoje, nós estamos experimentando o prelúdio da nossa vida futura. O primeiro passo da vida futura. Porque quando nós estamos numa casa de oração, pode ser um templo, pode ser uma roda de conversa, pode ser uma igreja, enfim, pode ser um espaço como a casa espírita. Quando nós estamos dentro dela, com a harmonia que está aqui, também por conta dos benfeitores espirituais que auxiliam essa casa, é fácil falar de amor. É fácil a gente dizer que perdoa o nosso inimigo. É fácil a gente dizer que convive bem na nossa casa. Quando, na verdade, nós sabemos que descendo porta fora, parece que tudo se torna mais pesado, que tudo se torna mais difícil. E aí, trazendo o Evangelho, já no primeiro parágrafo, e aí o Rogério não vai estranhar o meu rascunho aqui, porque se eu mostrar isso aqui para vocês, vocês vão dizer, ela é louca. Esse aqui é o meu Evangelho que me acompanha, eu tenho um outro novinho para as leituras, mas é esse que eu rabisco. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E Lázaro continua dizendo, Lázaro, lembrando que é um espírito que auxiliou Allan Kardec, não é o Lázaro lá das parábolas de Jesus, certo? E Lázaro continua dizendo ainda que a sua origem, o homem tem os instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem os sentimentos. Instinto, sensação e, por último, sentimentos. Então, lá atrás, há mais de 100, 200, 300, há milhares de anos atrás, porque somos espíritos milenares, nós vivíamos pelo instinto da fome, pelo instinto do sexo, pelo instinto da sobrevivência, pelo instinto, enfim. Como são os animais hoje? Os animais que residem ainda nas florestas, que fazem lá a sua... que lutam pela sua sobrevivência de uma maneira, digamos, sadia. Porque muitos homens e muitas mulheres que estão no planeta Terra hoje ainda estão vivendo a era do instinto. Tamanha maldade. Mas muitos, milhares deles, e talvez nós, ainda estamos corrompidos pelas sensações. Ainda colocamos o prazer imediato como prioridade. Ainda colocamos o nosso corpo físico como prioridade. Ainda colocamos os nossos vícios como prioridade. A vida fácil, aquela vida que eu trabalho apenas para receber o meu pagamento no final do mês, apenas para sustentar minha família, para ter uma casa, ter um carro, enfim. As sensações e os vícios arraigados. Mas eu quero acreditar que todos nós estamos aqui procurando a depuração. Todos nós que estamos aqui na casa hoje, nós viemos para cá através do sentimento.
vocês que estão aqui, o público que está em casa, estão nos assistindo pelo sentimento. Quais são os sentimentos, Brígida? Pode ser da dor, pode ser por amor, pode ser o sentimento da procura de um consolo, de um conforto sentimental, de um conforto da alma, mas ainda assim é um sentimento. Ainda assim é um sentimento. E em se tratando da prova do amor, nós buscamos algumas obras para exemplificar para vocês o que seria essa base de amor. Quando Jesus fala, quando o apóstolo Paulo fala do amor, o que será que ele quer dizer com isso? Que tipo de amor é esse? Quais são as características que esse amor precisa ter para que a doutrina espírita abraçasse o cristianismo e vice-versa? Na obra, por exemplo, Renúncia, que é um romance de Chico Xavier com Emmanuel, que era o seu mentor, escrito, o maior exemplo desse amor vem da doce Alcione, que ela pede para voltar à Terra e acompanhar o grande amor da vida dela, o grande amor do passado. Alcione, porque tem acento no i, era uma mulher que todos os relacionamentos dela deram errado. Não por conta dela, porque ela era tão evoluída, ela progrediu tanto moralmente e espiritualmente, que na última encarnação, ela pede para retornar, sendo que ela não precisaria mais retornar, tamanho era a elevação espiritual dela. Mas ela pede para retornar mais uma vez para ajudar o companheiro. E falha, mesmo assim. E não consegue trazer o companheiro para esse sentimento do amor, do perdão, da preocupação com o espírito, da renovação da alma, daquilo que nós estamos procurando. Um outro exemplo de amor, vendo o romance também escrito por Chico Xavier e por Emmanuel, Paulo e Estevão. Quando Jesus chama Paulo, que até então ele era Saulo ainda, Jesus vem lá da sua esfera, com a clarividência espiritual, quando chega até Paulo, e Paulo, ofuscado com a tamanha luz que o encontra lá no caminho de Damasco, tateia procurando, tentando enxergar quem está chamando por ele. E quando ele percebe que é o Cristo, ele simplesmente pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? É um amor. O exemplo do amor de Abigail por Paulo de Tarso, que está no mesmo romance de Paulo e Estevão, e as três palavras-chave que Abigail exemplifica a vida inteira, mesmo desencarnando, com Paulo ainda sendo Saulo, ainda perseguindo os cristãos. Mas ela sempre defendeu o cristianismo. E Saulo não a entendia. E ela dizia: ama, espera e confia. Ama, espera e confia. Será que nós usamos essas três palavrinhas? Será que nós temos a certeza do amor de Deus para conosco, que nós continuamos amando, não somente a nossa família, porque nós pertencemos a uma família universal, que é a humanidade? Será que nós confiamos? Será que nós esperamos com paciência, com sabedoria, com resignação? Ou será que nós somos imediatistas, queremos as coisas de ontem para hoje? Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus.
O nosso tempo não é o tempo de Deus. E às vezes nós queremos algo que é impossível. Nós desejamos algo que, se acontecesse naquele minuto, nós não saberíamos o que fazer ou faríamos coisas piores. E Deus, e toda a espiritualidade amiga, Jesus como governador do planeta, Maria de Nazaré, fazem todo o nosso desejo ser aguardado. Quantas coisas em nossas vidas aconteceram que só depois de 5, 10 anos nós conseguimos entender. Porque aconteceu no momento exato. E não era o nosso momento. Foi o momento de Deus. Uma outra situação que nós precisamos entender, que felicidade, agora, supondo que esse amor está em nós, que nós conseguimos olhar para o próximo, que nós conseguimos amar o próximo, mesmo não conhecendo. Mas nós já estamos entendendo que felicidade não se acumula. Felicidade se compartilha, se espalha, se divide. E o que é essa felicidade? O que nos faz feliz de fato? O que nos faz feliz de fato? Será que a nossa rotina do dia a dia, sendo ela por ela só, trabalhar, se alimentar, dormir, isso é felicidade? Eu acredito que não, quando nós não temos um objetivo maior. E aí, sendo assim, minha gente, nós encontramos várias pessoas hoje, de todas as idades, encalçados nas suas depressões, nas suas tristezas, na falta de sentido para a vida, porque ainda não encontraram a sementinha desse amor que Jesus veio falar. Ainda não localizaram, não sentiram o amor que Paulo defendeu depois que viu Jesus, depois do encontro com Jesus. Porque vejam bem, Paulo de Tarso, Saulo antes e hoje apóstolo Paulo para a religião católica, após o encontro dele com Jesus em Damasco, ele se retira, ele vai para o deserto 3 anos. Ele se afasta de todo aquele auê que era vivido na época em Roma. Ele precisa se afastar. E por que ele precisa se afastar? Porque ele precisa se conhecer. Ele precisa entender os novos sentimentos que brotou dentro dele quando ele enxerga Jesus. Mesmo com toda aquela luminosidade, mesmo com a visão opaca, ele consegue sentir o tamanho do amor de Jesus. E a partir daí, morre Saulo. E ele tem que dar a vida por um outro personagem. Ele não consegue mais viver com o passado dele. Então ele se isola. Ele precisa se abastecer dele mesmo. Ele precisa se conhecer e planejar o que ele vai fazer com o encontro que ele teve com Jesus. E nós? Será que nós já nos encontramos com Jesus? Será que nós já estivemos com Jesus ao nosso lado? Será que nós já tiramos Jesus da cruz? Eu brinco muito com a minha juventude, eu acho que eu já falei isso algumas vezes, porque quando você trabalha com a juventude, tem seus prazeres, tem a sua gratidão, mas tem as suas dificuldades. E num dado momento, a gente comenta com eles assim, ó, vocês pegam Jesus e tragam ele aqui, ó. É nosso é nosso parceiro, é nosso amigo, é nosso irmão. Como de fato é.
Mas para a juventude, eles não conseguem dimensionar essa questão do pensamento tão longe. Eles têm essa dificuldade. E nós também temos. O que nós precisamos fazer? É falar. Quanto mais eu falo que eu estou com Jesus, que Jesus está nos ajudando, e Ele está, isso acontece. Que seja por meio da oração, por meio da prece, de um pensamento, da prática de uma caridade. E o Evangelho continua dizendo o seguinte: o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação que triunfa sobre a morte. A partir do momento que eu tenho certeza que esta existência, que esta vida não acaba no túmulo, eu reavalio toda a constante da minha vida. Eu preciso reavaliar. Eu preciso, primeiro passo, me conhecer. Saber de fato quem eu sou. Do que de fato eu gosto. O que de fato me traz a felicidade que nós falamos lá atrás. A felicidade que eu preciso compartilhar e não guardar, não acumular. O que de fato eu vim fazer aqui nesse planeta de prova e expiações? Por que eu tenho tantos problemas pessoais, familiares, com saúde? Por que eu não consigo me entender? Por que essa dificuldade nos relacionamentos? Então, esse pensamento, essas interrogações, nós temos que ter no decorrer da nossa vida. Como se a vida, como se essa existência findasse amanhã, findasse hoje. São Francisco de Assis, ele é tão perfeito quando ele traz algumas citações de que se nós desencarnássemos hoje, desencarnássemos hoje, amanhã, será que está tudo pronto? Será que eu não devo recorrer a ninguém para pedir perdão? Será que eu trabalhei com a minha família os valores que realmente importam? Qual é a minha missão? As pessoas às vezes enaltecem o tamanho de uma missão como se nós precisássemos ser um Chico Xavier, um Papa Francisco, a Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Franco. Não. A nossa missão, primeiro, ela é conosco. Quando nós encarnamos, quando nós nascemos para essa existência, a minha grande missão é me fazer feliz. É me conhecer. A segunda missão, principalmente nós pais e mães, educar os nossos filhos, pais, mães, avós, educar os nossos filhos, principalmente os filhos difíceis. A missão dos filhos quando temos pais difíceis, porque família perfeita não existe, conto de fadas também não. Nós podemos até trazer todo o cabedal de conhecimento que o Espiritismo tem, a doutrina espírita tem, e trazer historiazinhas, como a gente faz na evangelização infantil, muito mais leve, muito mais suave, sem a retratação daquele compromisso. Mas é lá de pequenininho que eles vão entender o compromisso para com Jesus. Porque se nós estivermos fazendo aquilo que Jesus nos pediu, com certeza nós somos felizes. Com certeza.
Então, eu sabendo que existe, além dessa existência, outras várias, e que eu já vivi várias existências, eu já saquei a bola ali, de que, opa, eu não vou acabar. Eu posso até tentar o suicídio, mas eu não acabo. Porque a primeira decepção de um suicida é quando ele percebe que ele não morreu, que os problemas continuam e que ele só piorou a situação dele enquanto espírito por conta disso. E sempre lembrando de que ele também será acolhido, mas terá as penas cabíveis pelo ato que fez. Como nós erramos muito. Todos nós erramos. Agora, vamos ficar presos aos nossos erros do passado? Nos lamuriando, chorando, reclamando, tentando entrar em depressão, criando doenças patológicas? Não. O próprio Chico Xavier nos diz de que nós não mudamos o nosso passado, mas a partir desse instante eu posso fazer o meu presente e meu futuro diferente. Porque se era para a gente encarnar nesse planeta e ser perfeito, com certeza não seria para cá que a gente viria, né, Rogério? Com certeza absoluta. Nós estaremos nos planos espirituais mais elevados. Muito mais elevados. Então, se para cá viemos, é porque dívidas nós temos, missão nós temos, responsabilidade com o Evangelho de Jesus nós temos. O amor é de essência divina para todos nós. Do primeiro ao último, tens no fundo do coração a centelha do fogo sagrado. Eu posso ser um bandido, eu posso ser um assassino. Mesmo assim, dentro de mim há a centelha do amor. Todo ser humano, todo ser espiritual que está passando pela experiência de ser humano, hoje encarnado, tem a centelha do amor dentro de si. Talvez leve várias existências, milhares de existências para essa centelha brotar, para nós acordarmos a nossa consciência. Talvez, quem sabe, alguém aqui hoje está começando o processo de acordar. Assim como nós, quando preparamos uma exposição doutrinária, uma mensagem como hoje, nós tivemos que ler o Evangelho, estudar, trazer alguma coisa de conteúdo com essa base. E muito mais do que vocês, nós precisamos disso também. E agradecemos as oportunidades que temos por conta dessa tarefa, que não é fácil. Não é fácil chegar aqui na frente e falar, porque nós somos falíveis de erros também, como todos nós. Como todos nós. Mas nós tentamos trazer o Evangelho de Jesus ao conhecimento daqueles que nos pedem. Há um ente e há um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que o coração a transbordar de amor depende de tesouros desse sentimento, como animais, plantas e até coisas materiais. E se queixam da humanidade em geral e resistem ao pendor natural das suas almas, rebaixando a lei do amor à condição de instinto. O que agora é a vez do... Deixa eu ver quem é que está falando aqui. Do Fenelon. O espírito Fenelon da França, que fala agora aqui. Em alguns momentos, mesmo nós ainda estando no processo de instinto, nós já demonstramos um pouco de amor. Tem gente que diz assim, olha, eu prefiro lidar com os bichos do que com gente. Opa, beleza, está despertando amor. Aquele animalzinho ou aqueles animais está despertando nesse ser, nesse indivíduo, a centelha do amor.
Que bom, está iniciando. Tem gente que tem um amor por uma toalhinha, por um vaso de flor. São pessoas que ainda vivem essa existência amarrados entre si, preocupados só consigo. É a minha casa, é o meu jarro, é a minha toalha, é o meu gato, é o meu cachorro, é a minha roupa, é a minha família, é o meu filho, é ali, é aquele núcleo restrito, é aquele amor restrito, mas já é amor. Mas é muito fácil a gente amar os nossos, por mais desavenças que a gente tem em nossa casa. Mãe briga com o filho briga com a mãe, a gente discute com o pai, tal e tal. Mas, no fundo, a gente tem uma relação tão estreita que nem se pede desculpa, porque isso faz parte da relação. Agora, a partir do momento que eu tenho conhecimento, sobretudo, e aí nós vamos elevar a nossa doutrina espírita, porque é a única religião que nos faz entender através do estudo, que nos chama a responsabilidade. Então, quando eu vivo num entrame meio danoso dentro do próprio lar, eu começo a aprender a ter paciência. Eu começo a aprender pelo menos contar até 10. Independente de quem seja, se é meu filho, se é meu pai, se é meu esposo, se é minha esposa, enfim. Eu começo a perceber que se eu melhorar, tudo melhora. E às vezes nós estamos numa plateia ou num público assistindo uma palestra e a gente pensa assim, bah, é para o meu marido estar aqui. Não, não era para o seu marido. É para você que está aqui hoje, que precisa ouvir isso. Porque a mudança desse comportamento, ela está em nós. Se nós mudarmos, tudo ao nosso derredor muda. A energia do lar muda. A própria convivência, quem tem animais em casa. E eu vou contar agora uma historinha que aconteceu ontem comigo. Ontem é terça-feira, eu estava trabalhando no Centro Espírita de Uruçanga, e lá eu sou recepcionista na terça, depois eu sou evangelizadora, enfim, agora com 2 turmas. Mas, enfim, a gente faz tudo que está ao nosso alcance. E tu chega no centro, é aquela alegria, tu cumprimenta, passa o álcool e tal, e atende todo muito bem, tu fica até leve. A gente fica leve quando a gente faz alguma coisa pelos outros. Nós somos os mais auxiliados. E aí, nós sabemos que nós somos vigiados 24 horas, e vamos lembrar de Jesus, do orai e vigiai. Vigiar o quê? Os nossos pensamentos. Eu saí do centro, uma tremenda dor no braço, porque eu tenho tendinite, e eu havia trabalhado muito no computador ontem, e até o dirigir para mim já estava meio difícil. Os obsessores provavelmente estavam de olho em mim, dizendo assim, vamos ver se ela continua assim até em casa, com a energia dela até em casa. Comecei a dirigir, a dor no braço apertou. Quando você está com dor física, você se irrita. Eu, pelo menos, eu fico muito irritada quando a dor é demais. Aí eu fui abrir o portão e nós temos 2 cachorrinhas. E nós temos a mais velhinha, que ela cismou de ir para o portão para fugir e não queria subir, não obedecia. E ela nunca fez isso. E eu, como estava irritada com a minha dor, eu esqueci que eu havia saído do centro espírita. E eu foquei na cachorrinha, eu disse, Penélope. Acabou a minha harmonização. Acabou. Se eu tive interferência de algum obsessor ou não, não interessa, a culpa é minha. Fui eu que dei vazão. Fui eu que não vigiei meu pensamento até em casa, como estava harmonizado lá no centro espírita. E que a gente não percebe.
A gente faz coisas que, se a gente tivesse uma filmadora e depois fosse assistir no final do dia, os nossos comportamentos, que a gente não acredita. Mas nós somos humanos. Mas precisamos melhorar. A cada dia. E esse melhoramento, gente, ele dói. Ele machuca. Você tem que se privar de certas coisas. O Haroldo Dutra, ele é hoje orador nacional, internacional, é um juiz em Minas Gerais, possivelmente você já conhece, um ótimo palestrante. Ele diz que para a gente seguir Jesus, para a gente seguir os ensinamentos de Jesus e ter em nós a vivência na prática do bem, nós precisamos nos isolar de certas coisas, de certas companhias, de certos vícios. Ah, mas aí acontece o seguinte, Jesus andava só com as pessoas equilibradas? Com os santos? Não. Jesus andava com os necessitados, com as prostitutas, com os pobres, com os doentes, com os aleijados, como expressão da época. Porque são esses que precisam. São os doentes que precisam. Somos nós que estamos precisando estar aqui hoje. Somos nós. Nós estamos doentes e estamos procurando um caminho. E essa doença, minha gente, ela está aqui. Ela está no coração, ela está no pensamento. E se eu não cuidar disso, vira uma depressão, vira uma síndrome do pânico, vira um transtorno, vira uma doença física. Nós nunca tivemos tantas mortes nessa pandemia por conta da depressão. A depressão, clinicamente, ela baixa a imunidade no nosso corpo físico. E baixando a nossa imunidade, de uma gripezinha entra uma pneumonia. De uma pneumonia vem a bendita da Covid. E aí vai. Só essa semana eu conheci 2 senhoras que desencarnaram por conta da depressão. A faísca foi a depressão. E aí, para a depressão, gente, claro, psiquiatra, médico, psicólogo, tudo que manda a lei dos homens. Tratamento físico, tratamento espiritual. E o melhor tratamento para nós, para nossa alma, além de tudo isso, para a gente largar as bengalas, ajudar o próximo. Quando a gente está muito ruim mesmo, vamos visitar a Casa Guido, vamos visitar um lar de crianças abandonadas, vamos visitar uma escola com deficientes, vamos visitar um hospital do câncer. Mas não fiquemos na visita, não. Vamos nos tornar voluntários. Vamos vir aqui, ó, na Casa Espírita, ajudar a limpar, preparar, ajudar qualquer coisa, porque serviço é o que não falta numa casa espírita. Mas tem tantas outras instituições que estão carentes de voluntários. E o melhor salário, gente, eu digo para vocês, o melhor salário é o do voluntariado. É quando você faz para o outro. Quando você doa a sua melhor energia para o outro. E assim nós devemos prosseguir também na nossa vida diária. Tudo que fizermos, segundo Paulo, colocarmos a pitada do amor. Eu vou passar o álcool aqui na mesa para higienizar, eu vou fazer da melhor forma possível. Eu vou plantar uma flor, eu vou colocar nessa flor a melhor energia possível, a melhor terra. Tudo. A melhor aula, a melhor consulta. Quando eu faço isso,
O meu organismo, isso existem pesquisas científicas com neurologistas e neurocientistas, de que as nossas células, elas se multiplicam em células positivas, obstruindo, inclusive, se o nosso organismo tiver células cancerígenas. Gente, parece assim que eu vou falar muito de mim, mas uma segunda vez eu quero abrir um parênteses. E eu falo e eu me emociono um pouco lembrando disso. Em 2007, eu comecei um tratamento de quimioterapia e ele foi até 2014. Todas as pessoas que estavam no meu grupo, todas, nós éramos em 17 pessoas adultas e 2 crianças. Todas desencarnaram. E até hoje eu me pergunto, por que eu ainda estou aqui? A partir do momento que eu me coloquei no trabalho voluntário, eu já tive a resposta. Eu preciso trabalhar muito, mas muito mesmo. E a minha remuneração, ela é contada ano a ano com o retorno da minha saúde. Não existe sensação melhor do que a nossa doação. Não existe sensação melhor do nosso dever cumprido, para principalmente aqueles que eu não conheço. E quero pedir, Rogério, hoje, finalmente, na nossa oração, que vocês orem muito em pensamento para a nossa bebê Manuela, que até hoje não recebeu ainda o dinheiro desse medicamento tão caro, para as crianças que têm AME, para as crianças que têm câncer, para as vítimas agora do Rio de Janeiro, de Petrópolis. Nós estamos vivendo um processo de transição que começou em 2001 e vai até lá 2040, 2045. É a mudança do nosso planeta, é a mudança da humanidade. Muitos estão desencarnando, muito mais por conta dessa pandemia. São pessoas escolhidas por Deus que precisam desencarnar através dessa doença para reencarnar novamente e ajudar na construção do planeta novo. Nós queremos permanecer na Terra, regenerada. Nós queremos ir, mas queremos voltar. Ou será que nós vamos ser banidos para o planeta primitivo que vai se iniciar? Porque o assassino, o estrupador, mesmo tendo a centelha de amor no seu coração que ainda não descobriu, mas ele não vai ter mais a oportunidade de reencarnar aqui na Terra. Ele vai ter que trocar de planeta. Ele vai por um planeta com a energia que ele tiver. E nós? Para onde é que nós vamos? O que nós vamos fazer? Porque o processo desse aceleramento, dessa transição, está muito mais rápido. As mudanças climáticas, querendo acreditar ou não, estão aí. Estão aí para todo mundo ver. Os escândalos morais precisam aparecer. Políticos, religiosos, padres pedófilos, enfim, líderes de igrejas pedófilos, políticos corruptos, tudo isso tem que vir à tona. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É aqui o berço do Espiritismo, não é mais a França, é o Brasil. Ele precisa passar limpo também. É o nosso Brasil que vai acolher os povos que vêm de fora, que já estão vindo. E aí, minha gente, o amor, na fala do apóstolo Paulo, ele tem 2 frases que eu amo. Permaneçam a fé. Paulo diz que pode permanecer a fé, a esperança. Nós podemos ter qualquer sentimento, a força. Se ainda assim não existir o amor,
de nada vale. E a mais famosa dele, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver o amor, de nada vale. De nada vale. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Brígida, pelas lições, as passagens do Evangelho que colocou para nós, por dividir as tuas experiências. Sigamos, então, com coragem, com fé, mas fazendo a nossa parte. E agora, revigorados, com a certeza de que fomos atendidos, em pensamento, como forma de agradecimento, façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Mais uma vez, gratidão, Brígida, por sempre nos atender. Eu que agradeço. Aqueles que vão ficar para o passe, pedimos que esperem no auditório. Para os demais que vão para suas casas e aqueles que estão nos acompanhando de casa, uma boa noite, vão com Deus e uma ótima semana.